Graça e a paz do Senhor Jesus na sua vida. Quero começar a conversar com você nesses próximos dias sobre um assunto que eu tenho aprendido, tem sido um desafio para mim, na verdade, já há algum tempo. Eu diria que poderia ser o título A Arte de Falar com Deus. Pode ser assim? Gostei desse título. Vamos conversar sobre oração. Você conhece alguém que você pode denominar que aquela pessoa é uma mulher de oração? Um homem de oração? Você conhece alguém chamado guerreiro de oração? Por que nós denominamos alguém assim? Normalmente é porque aquela pessoa tem respostas de oração, porque ela ora e algo acontece, porque ela fala com Deus de uma maneira diferente, pode ser assim, porque ela tem vários testemunhos para contar, porque todos comentam comigo que pediram oração para fulana e Deus agiu. Uau! O que essa pessoa tem de diferente e tem para me ensinar? Porque eu também quero ser uma mulher de oração, eu também quero aprender a orar. E esse foi um pedido que os discípulos fizeram a Jesus, lembra? A Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então chama os discípulos para perto e ensina a oração do Pai Nosso. Mas a Bíblia toda, os evangelhos todos traçam algumas nuances, traçam alguns pontos específicos de oração. Quando Jesus diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Tá? Ele dá alguns detalhes específicos aí. Ele está dizendo, ei, oração não é só falar com Deus. Falar com Deus, eu posso falar com Deus quando eu estou no banho, quando eu estou na rua, quando eu estou à mesa, nas refeições, nós falamos com Deus. Falar com Deus pode ser feito em qualquer momento, mas ele está dizendo que a oração é um momento especial de intimidade. Então Jesus propõe para nós a definição de oração. Oração é relacionamento íntimo com Deus. É um relacionamento fechado, é um relacionamento de porta fechada. É entre você e teu pai que vem em secreto te recompensará. Deus vai te responder lá no secreto. Então, mais do que falar, usar vãs repetições, falar até ser ouvido, parece que existe alguma definição sobre isso, né? Quando as minhas filhas eram pequenas, elas chegavam para mim pedindo algo e às vezes eu não era do meu coração dar aquilo para elas, ou não naquele momento, né? Mas elas pediam tanto, insistiam, e estava ali ao redor, pedindo, que às vezes para que eu saísse daquela situação de saia justa, ai, toma, leva, saia daqui, me deixe em paz. Só que Deus não faz assim conosco. Pode cansar de pedir, pode cansar, pode espernear, pode fazer manha que você quiser. Deus não se move pelas nossas repetições, pelo nosso constante pedir. Porque ele não é homem, ele não nos trata como nós tratamos os nossos filhos. Uau! E também não é pelo tempo que passamos em oração. Conhece aquela pessoa que diz assim, puxa, eu passei a madrugada orando. Eu orei 2 anos por fulano e fulano converteu. Eu orei 5 anos pelo meu marido e finalmente Deus me respondeu, Deus me ouviu. Né? Deus não ouve porque nós insistimos no falar. Deus ouve desde o primeiro momento em que nós abrimos a nossa boca para falar. Lembra de Daniel? Uau, é isso aí. Deus não nos ouve porque nós somos boazinhas, porque aquela pessoa é uma mulher de oração, porque ela é uma mulher boazinha, um homem boazinho, nunca matou ninguém, nunca roubou, não mentiu, não defrauda, paga os impostos direitinho, não se prostituiu, não usa drogas. Então por isso Deus ouve. Não, não é pelas nossas boas obras que seremos ouvidos e atendidos. Não é porque fazemos isso ou aquilo. Só tem um que é merecedor de mérito nessa história toda de oração, é Jesus. Foi ele que abriu o caminho para que eu tenha acesso ao Pai Celestial. É por ele, é por causa dele que as minhas orações chegam ao trono de Deus. É só por causa de Jesus. Ele não tem filhos preferidos por serem bonzinhos.
Ele responde por causa de Jesus, é pelo sangue de Jesus. Não é porque nós temos autoridade para gritar, para esbravejar, para exigir que Deus cumpra o que a gente quer. Não é por isso que somos respondidos nem ouvidos. Sabe de uma coisa? Ele é Deus. Eu sou filha de Deus. E como filha de Deus, eu posso ter relacionamento com o meu Pai Celestial. Então, não queira ser Deus. Você não aguentaria o tranco. Você e eu somos filhos de Deus, Todo-Poderoso, que faz até o impossível acontecer. O que trabalha no natural e no sobrenatural. Que faz o ordinário e faz o extraordinário quando necessário. Um Deus que está atento aos seus filhos, um Deus que responde às nossas orações porque temos relacionamento com Ele. Então, como que uma vida de oração pode ser medida? Não é pelo muito falar, não é pela maneira de falar, não é pela lista que nós apresentamos para Ele, e não é porque pedimos constantemente aquilo que somos ouvidos, não é por nossas obras, por nossos méritos, tudo é por causa de Jesus. E a nossa vida de oração pode ser medida então pela quantidade de respostas que nós obtemos. Todas e quantas forem os seus pedidos, os seus desejos para Deus, todos eles têm resposta. Muitas vezes eu e você não percebemos. Mas então uma vida de oração pode ser medida pela quantidade de respostas que você tem obtido. Se você tem orado, falado, gastado tempo e suas orações não têm sido respondidas, você está perdendo seu tempo. Existe um segredinho, existe uma maneira de orar e ser respondido. Vamos conversando nos próximos vídeos sobre isso? Vamos lá?